Bom, pessoal, nessa aula vamos fazer a resolução do exercício 2, certo? Esse exercício que foi proposto lá no final da aula 2, né? Que consiste, né? Tá bom? Bom, a gente vai resolver esse exercício, né? Pelo método de Frobenius, tá certo? Que é o que a gente está estudando aqui nessa parte do curso. E o método de Frobenius, aqui eu peguei aquela listinha, né, de passos que a gente vai utilizar a gente vai seguir para resolver através do método de Frobenius, tá certo? Então, tá aqui os 6 passos. E aí eu vou utilizar esses 6 passos aqui no nosso problema, né, que é o problema, que era esse exemplo de EDO aqui, tá certo? Esse exemplo estava no Butkov, né? Tem lá também a resolução, mas eu vou aqui fazendo essa solução, né? Utilizando passo a passo aqui dessa receitazinha, tá? Esses 6 passos aqui. Então, nós temos aqui então essa EDO, né? x2, y duas linhas, mais x, y linha, mais x2 menos 1/4 y linha, né? Igual a y, né? Igual a 0. Certo? Aqui a gente então tem que encontrar a função y de x, né? Tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira ponto, né, o primeiro passo do método é supor, né, a solução em forma de série e substituir as expressões das derivadas na EDO. Então tá aqui a série, né? Ok? A forma da série, isso aqui. As derivadas dela, derivada primeira e a derivada segunda, que é as que são necessárias na EDO, né? Já que a nossa EDOzinha é de segunda ordem, então ela precisa de derivadas segundas, está aqui ela. E agora a gente tem que substituir essas expressões, né, na EDO. Então vamos lá, está aqui, eu copiei só a EDO, né? Essa primeira equação, e substituir. Aqui, esse somatório aqui era aquele y duas linhas, essa expressão é a derivada primeira do y, e essa daqui, né, é o próprio função y, tá certo? Então, terminado o passo 1. Agora, começando o passo 2, né? A gente vai ter que agrupar, então, os termos, né, em ordens de potência de x, tá certo? Então, para isso, a gente vai ter que fazer aqui essa distributiva, né? Que vai entrar com esse 2 aqui, né? Vai se cancelar com esse menos 2 aqui. Então, vai ficar só n mais s, ficou Cn, n mais s menos 1, x, n mais s, né? Esse 2 aqui foi cancelado. A mesma coisa, esse x, a primeira aqui, esse 1 vai morrer com esse menos 1 aqui, vai ficar só expoente n mais s, que o coeficiente continua o mesmo, né? E aqui sim a gente vai ter que fazer a distributiva, né? Então entrar com esse x2, multiplicando aqui, vai ficar n mais s mais 2, aqui, expoente, né? E esse menos 1/4, aqui, o expoente continua do mesmo jeito, porque não tem x, né? Tá certo? Então agora nós ficamos com 3 termos de potência n mais s e um termo de potência n mais s mais 2. Certo? Então agora vamos agrupar esses 3 termos aqui de ordem n mais s. Tá? Então vou botar só basicamente o Cn e o x n mais s em evidência. Então ficou aqui, ó, os 3 primeiros termos agrupados. Está aqui aquele que veio da derivada segunda, aquele que veio da derivada primeira e um termo da própria função, né? Tá aqui, veio daqui, né? Certo? Aqui todos os termos de n mais s e aqui o termo de n mais s mais 2, estava aqui, certo? Beleza? A gente ainda pode agrupar isso aqui, né? Colocar esse n mais s em evidência, tá? E entra esse n mais s aqui entra como mais 1 aqui dentro, certo? Ou seja, se você fizer a distributiva aqui, vai ficar n mais s vezes n mais s, vai ficar n mais s ao quadrado, n mais s vezes menos 1, então vai dar menos n menos s, vai cancelar aqui, ó. Então a gente pode simplificar essa parte aqui dessa forma, só, n mais s ao quadrado, tá? Esse pedaço aqui vai cancelar esse menos 1 nessa parte aqui toda, tá ficando assim, ó, mais simples um pouco, tá bom? Então aqui a gente está com 2 termos, né? O termo de ordem n mais s e o termo de ordem n mais s mais 2. Então assim o passo 2 a gente terminou, a gente passa então para o passo 3, né? Tá? Que é
levar os termos de menor ordem, né, até a ordem do termo maior. Tá? Ou seja, né, a gente vai levar esse daqui até esse. Ou seja, a gente vai, como a diferença é 2, né, que é n mais s, que é n mais s mais 2, então a gente vai ter que abrir os dois primeiros termos. Tá? Todos os problemas que a gente está resolvendo até agora, né, a gente tem sempre uma diferença de 2. Então a gente está sempre abrindo dois primeiros termos, tá certo? Então, a gente não vai começar aqui abrindo o termo para n igual a 0. Né? Para n igual a 0, então vou ter C0, né? Aqui no lugar de n eu vou botar 0, C0. Aqui no lugar de n eu boto 0, então vai ficar s ao quadrado menos 1/4, tá aqui. No expoente, né? N igual a 0, ficou x elevado a s. E tá aqui o resto, né, dos termos, tá? Aí esse somatório ia de 0 até infinito. Eu separei a parte do 0 e agora o somatório vai de 1 até infinito, né? Que era o resto da série, né? Tá bom? Mas a gente ainda precisa abrir mais um termo aqui, que é o n igual a 1, né? Porque a gente precisa abrir dois termos, certo? Então, para n igual a 1, então vamos lá, aqui, ficou, para n igual a 1, C1, 1 mais s ao quadrado, aqui, ó, menos 1/4, né? Lá no lugar do expoente, onde tinha n igual a 1, onde tinha n, eu coloquei 1, tá aqui, 1 mais s, e aqui continua o resto da série, né? Essa série aqui era 0, 1, 2, 3, assim vai, né? A gente abriu o 0, abriu 1, e está aqui o 2, 3, e assim vai nesse resto dessa série. Tá? E aquele outro termo ficou do jeito dele mesmo. Não mexemos nele. Tá certo? Então pronto, abrimos os dois primeiros termos. Vamos para o próximo passo, que é renomear os índices dos somatórios, tá? De forma a padronizá-los. Né? Então, como é que a gente vai fazer? Ora, aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo antes, né? Tá bom? Ó, a gente vai pegar, então, por quê? Porque aqui o maior é n mais s mais 2, né? E o menor é n mais s. Normalmente, o maior era n mais s e o menor era n mais s menos 2. A gente vai sempre levar o menor até ficar com a cara do maior, tá certo? Então, aqui, no maior, a gente sempre vai fazer n igual a m, certo? Então, vai ficar m mais s mais 2. E aqui também tem que ficar m mais s mais 2. Então, a gente vai fazer n igual a m mais 2. Vai ficar a mesma cara. Aqui vai ficar m mais s mais 2 e aqui também. Tá certo? Você tem que sempre fazer com que os expoentes fiquem escritos da mesma forma. Tá bom? O maior, você vai trocar n para m. E o menor, você vai trocar o n de forma que o expoente fique igual ao do maior. Tá bom? Nesse caso, n igual a m mais 2. Tá? Para ficar aqui, ó, tirou o s, m mais 2. Certo? Então é isso que a gente tem que fazer. No lugar de n, colocar m mais 2. Então vamos lá, tá aqui. Né? Onde tinha n, eu coloquei m mais 2. Tá? Então aqui tem que fazer um algebrismo, né? Certo? Basicamente é simplificar esse 2 com esse 2. Aqui a gente vai ter o m começando de 0. E só. O resto eu não mexi. Tá? E aqui, nesse termo, agora é só substituir n para m. Então, onde tiver n, bota m, né? Tá? Tá aqui. Colocado. Certo? Agora, ora, esses dois termos têm a mesma potência, a mesma forma. Dá para a gente juntar, né, esses somatórios aqui e botar em evidência esse termo. M mais S mais 2. Está aqui, né? Aquele termo de CM mais 2 que veio do primeiro termo. Está aqui, ó. E o termo de CM que veio desse segundo termo aqui, ó. Tá? E aqueles dois termos lá que estão fora do somatório, né? Que foram abertos. Certo? De novo. Pronto. Terminamos o passo 4. Vamos agora para o passo 5, né? Tá? Que é na hora que a gente obtém as equações, né? Então, o passo 5 é zerar o coeficiente de cada potência diferente de x. Então, vamos lá. Tá? Vamos começar com esses dois primeiros termos, os termos que estão livres. Ou seja, a gente tem que zerar esse coeficiente aqui, ó. Tá? Então, é isso aqui igual a 0.
isso aqui igual a zero. Então, pronto, ó. Aqui as duas equações, ó. Tá? Então, eu vou matar o S, fixar o S, de forma que ele zere essa primeira equação aqui, ó. Então, para isso tem duas soluções, né? S igual a mais meio, que meio ao quadrado dá menos 1/4, tá? Zero aqui, e menos meio também, né? Porque o sinal, quando a gente levar ao quadrado, não vai fazer diferença. Então, esse valor de S, esses dois valores de S, satisfazem a primeira equação. Para satisfazer a segunda equação, então agora eu tenho que fixar, ó, C1 igual a zero. Né? Já que para S igual a meio, esse termo aqui não zera. Né? Tá bom? Então, para que essa equação aqui seja zero, C1 tem que ser zero. Tá? E agora, para que esses termos aqui todos sejam zero, né? Que a gente tem que zerar cada um. Zeramos esse, e agora vamos zerar esse aqui que está dentro do somatório. Ó. Assim a gente vai obter uma relação entre o CM mais 2 e o CM. Então, essa relação está aqui. Ó. Certo? Ora, de novo, como a gente está obtendo uma relação entre o CM mais 2 e o CM, né, e o C1 é zero, então isso significa que todos os ímpares vão ser zero. Né? Porque o C3 ele é proporcional ao C1, que é zero, então ele é zero também. O C5 vai ser proporcional ao C3 e assim vai. Tá? Então, como o C1 zera, todos os ímpares zeram. Então a gente agora vai precisar rodar só M par. Tá? Para dois valores de S, né? Para S igual a meio e para S igual a menos meio. Assim a gente vai gerar as duas soluções. Tá? Então vamos começar para S igual a meio. Então, aqui a gente vai para sexto passo, que é calcular, né, os coeficientes para cada valor de S definido no passo anterior. Tá? Então, assim, vamos começar para S igual a meio, aqui, ó, tá? Que foi uma das soluções. Se eu coloco S igual a meio, então, aqui, eu vou ficar com M mais meio mais 2, aqui, ó. Dá para fazer um algebrismo aqui, né? Você vai somar, que vai dar 5 meios. E aqui, ó, 5 meios. Dá para fazer esse quadrado, né? Vai dar m quadrado mais 5m mais 25 sobre 4. 25 sobre 4 menos 1 quarto. 24 sobre 4, que é 6. Tá aqui. Tá? Então, só reescrevi aquela parte aqui de baixo, né? Dessa forma. Ah, ainda dá para escrever melhor, né? Como um produto de 2, dá para fatorar ainda dessa forma, tá? M mais 2, M mais 3. Certo? São as raízes, né? Essa equação é menos 2 e menos 3. Para fatorar dessa forma. Tá? Essa forma fatorada vai ficar mais fácil para a gente encontrar a forma geral, tá? Eu vou tentar, tá, demonstrar aqui uma forma de ver se a gente consegue encontrar, para ficar mais fácil de encontrar a forma geral, tá? Então vamos lá, começar. A gente tem que correr com os m's pares sempre, né? Então para m igual a zero, então colocando zero nessa expressão, vai dar C2 em função de C0, né? Então vai dar C2 é 2 vezes 3 C0, tá? Que é menos 1/6 de C0. Tem sinalzinho de menos aqui. Para m igual a 2, então vai ter C4 em função de C2, está aqui, ó. Né? Quando a gente bota m igual a 2, então aqui vai dar 4 vezes 5, tá aqui, ó. C2. Mas o C2, quem é? Está aqui, ó. Tá? Então esse menos com esse menos aqui morreu, vai dar mais. Tá aqui, ó. 1, é só invertir a ordem, né? 4 vezes 5, aqui ficou 5 vezes 4. Aqui ficou, também inverti a ordem, vezes 3 vezes 2, C0. Se você multiplicar, né? Aqui é 20 vezes 6, 120. Então é C0 sobre 120. Tá? Mas essa forma aqui aberta, ó, é mais fácil da gente começar a ver, ó. Porque aqui começa a ter um fatorial, ó. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Aqui é 3 vezes 2. A gente vai ver no próximo, ó, que para m igual a 4, a gente vai obter uma relação entre C6 e C4.
quando a gente substitui o C4 dessa forma aqui aberta, ó, tá? A gente obtém essa expressão e a gente vê que é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Tá? Isso aqui dá 5.040, exatamente. Tá? Então, a gente vai vendo já ó, que o sinal ele vai sempre trocando. Ó. Esse é negativo, esse é positivo, esse é negativo. O próximo, positivo. E assim vai, alternando sempre. Por causa desse sinalzinho de menos aqui. Ó. E o termo que fica embaixo, né, o denominador, ele é sempre um número sempre o fatorial de um número. Né? Que número é esse? Ó, ele está relacionado, o C4 é 5 fatorial, o C2 é 3 fatorial, o C6 é 7 fatorial. Então ele é sempre esse C aqui, ó, mais 1. Tá? Então, desse jeito, a gente vendo aberto, vai ficando mais fácil da gente entender como achar o termo genérico, um termo qualquer. Tá? Porque se você olhar só 6, 120 e 5.040, fica difícil de achar uma relação entre esses números. Mas quando você vê a forma aberta, né, você consegue entender que aqui embaixo tem um fatorial. Tá? Então, assim, né, a gente pode escrever a nossa série. Tá? Como é que era a série? Está aqui, ó, reescrevi ela. A y1, né, aquela forma de Frobenius lá, Cn x elevado a n mais S1 agora, né, que a gente está com S igual a S1. Quanto era o S1? Meio. Então, botei o x a meio em evidência e comecei a abrir aqui. Ó. C0, x0, C1, x1, C2, x2, C3, x3. Minto, cara. C0, x0, C2, x2, C4, x4, C6, x6. Está aqui. Ó. Tá? Essa aqui eu não fiz muito... Talvez eu tenha feito um pouco rápido, né? Tá? Mas eu me lembro, acho que não foi no exercício 3, futuro, que eu fiz essa passagem um pouquinho mais devagar, tá bom? Mas aqui vai ficar só o C0, né? Eu fiz o C0 igual a 1 de novo. Então aqui ficou 1 vezes x a 0, que é 1. Então aqui ficou 1 sexto. Então a gente fazer C0 igual a 1 ficou 1 sexto, 1 sobre 120, menos 1 sobre 5.040. Então tá aqui. Com as potências x2, x4, x6. Tá? Então, de novo, né, para a gente chegar naquela forma geral, ó, né, do 2n, tá, que a gente só tem coeficientes pares. Tá? Então, aqui a gente vai para n igual a 0, a gente tem o C0, para n igual a 1, a gente tem o C2, para n igual a 2, o C4, e assim vai. Né? Então, a gente vai ter que botar esse menos 1 elevado a n. Tá? Por que esse menos 1 elevado a n? Esse menos 1 elevado a n está associado a esse fator aqui, ó, o sinal. Menos, mais, menos, mais. Esse menos 1 elevado a n vai fazendo essa troca de sinal. Tá? Por quê? Porque quando n for ímpar, tá? Menos 1 elevado ao número ímpar vai dar negativo. E menos 1 elevado ao número par vai dar positivo. Tá certo? Então ele fica alternando o sinal. E embaixo, aqui, está aquele fatorial que eu comentei. Né? Tá? Bom, por exemplo, quando n é igual a 3, a gente tem o C6, né? Então, é menos 1 ao cubo. Bom, 1 ao cubo é menos 1. Está aqui o sinal negativo, ó. Menos 1. Né? E aqui a gente vai ficar com o n era igual a 3. Então, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 7 fatorial. Está aqui, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 7 fatorial. O 1 não precisa, né? Porque... Então, assim a gente consegue escrever o C de forma geral. Tá? E aí basta substituir na equação lá. Tá? Na forma do somatório, né? Substituir aqui, ó. Tá? Faz n igual a 2n, aqui. O S era meio, então dá para escrever. Então quando a gente deixa, às vezes, os coeficientes de forma assim aberta, ó, fica mais fácil de ver a relação de recorrência entre eles. Tá, ok? Bom, isso daqui é só uma solução. A gente ainda precisa achar a segunda solução, né? Que é para o segundo valor de S, né? Para S igual a menos meio agora. Então, vamos lá. Opa. Para S igual a menos meio, a gente vai achar a segunda solução. Tá? Então,
a gente vai colocar lá na relação de recorrência, né? Aqui tinha S, ó, botamos menos meio, fazer essa continha aqui, vai dar 3 meios, ó. Tá? De novo, abro esse quadrado, vou somar com esse 1/4, aqui, e tento achar a forma, tento fatorar, tá? Essa expressão vai dar m mais 2, m mais 1, né? Aqui. Vai ficar mais fácil, de novo, de ver a relação de recorrência. Tá certo? Então vamos lá, de novo. M igual a 0. Tá? Vamos ter C2 em função de C0. Tá aqui, ó. Tá? Vou passar um pouco mais rápido aqui. Tá? Para M igual a 2, a gente vai ter uma relação entre C4 e C2. Tá aqui. De novo, substituir o C2 dessa forma. Tá aqui. Obtemos 1 sobre 24C0. E para M igual a 4, tá? A gente vai ter uma relação entre C6 e C4. Tá aqui. Tá? Substituir o C4 dessa forma. Aqui, deu menos 1 sobre 720. Né? De novo, aqui a gente vê, ó, aqui embaixo tem um fatorial. Tá? Agora, esse fatorial ele é exatamente igual ao fator aqui. Ó. No C4 é um 4 fatorial. No C2 é um 2 fatorial. No C6 é um 6 fatorial. No C8 vai ser um 8 fatorial e assim vai. E de novo a gente tem aquele sinalzinho, ó, que muda. Um é negativo, o outro é positivo, o outro é negativo e assim vai. Tá? Então, a gente vai compondo a nossa série. De novo, aqui é a série, y2, né? A forma de Frobenius, só botei S igual a S2 aqui, que é menos meio. Aqui, ó. Tá? E vamos abrindo, né? C0, x0, que dá 1, aqui. Fazendo C0 igual a 1. Né? C2, x2, ou seja, vai dar menos 1 meio de x2, aqui. E assim vai. Mais 1 sobre 24, x4, menos 1 sobre 720, x6. Tá? Então, aqui, escrevendo daquela forma geral, ó, tá? Menos 1 elevado a n e 2n fatorial embaixo. E assim a gente consegue escrever a segunda solução. Aqui era para ser y2, certo? Ó, tá? A y1 aqui é positiva. E o coeficiente é um pouquinho diferente, né? Tá aqui, ó. Tá? Então, só um erro aqui, tipográfico, que era um 2. Tá? Então, dessa forma, a gente obtém as duas soluções, tá? Da equação aquela equação lá, né? Pelo método de Frobenius, tá certo? Claro que a solução geral, né, para esse problema é uma combinação linear dessas duas soluções, tá certo? Ou seja, C0, Y1 mais C1 e Y2, alguma coisa assim, né? Duas constantes a determinar pelas condições de contorno, tá ok? Então, aqui foi para dar uma orientada para vocês, né? Essas soluções aí devem estar lá no Butkov, porque esse é um exercício resolvido do Butkov, mas